Olá, queridos irmãos e irmãs, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Continuamos aí com o Evangelho de Mateus, hoje versículo 20, dos versículos 1 a 16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Interessante a lógica de Deus novamente. Aqui é algo que nós podemos refletir nesse sentido. Ao longo da trajetória da humanidade, alguns irão se converter. No início, os que são chamados a trabalhar o dia inteiro e aqueles que vão chegar por último, que irão se converter no final da sua vida. E aqui há uma grande mensagem para aqueles que foram chamados primeiros. Vocês não têm que reclamar porque os últimos irão ganhar o mesmo prêmio que vocês. O que é? O reino de Deus. Há pessoas que começam a sua caminhada desde crianças, trazidas pelos pais ou pelos avós, incentivados, e a pessoa vai crescendo na fé. Há pessoas que se convertem ao longo da sua vida. Por exemplo, um jovem que vem para um grupo de jovem, é o trabalhador que apareceu às 9 da manhã. Um rapaz que vem para um casamento, ou uma moça e que acaba fazendo o curso de noivos e acaba se encantando, o operário do meio-dia. Aqueles que vêm mediante a dor e o sofrimento na metade da vida, na crise da vida, na famosa crise dos 40, são os trabalhadores das 15 horas. E aqueles que acabam se convertendo por fim, aqueles que já entraram na terceira idade, fazem um balanço da sua vida e começam a viver a sua fé a partir daquele momento. São os operários das 17 horas. E não é justo, quando todos nós chegarmos no reino dos céus, que aqueles que começaram desde criança possam acusar os que se converteram por último de que eles estão usurpando algo que lhe é de direito. Em que sentido? Eu passei a minha vida inteira crendo em Jesus. Eu passei a vida inteira na comunidade, ajudando a comunidade. Então eu mereço ficar no lugar melhor no reino dos céus. Aqui entraria a religião de mérito, o grande alvo da crítica de Jesus. Novamente, eu me recordo aquilo que eu falei para vocês na terça-feira, a crítica de que o reino dos céus é dom de Deus. Deus concede a todos. Nós não fazemos nada por merecer isso. Então, qual que é a vantagem daquele que começou a trabalhar de manhã e foi o dia inteiro? Qual é a vantagem das pessoas que descobrem Jesus e começam a fazer parte da comunidade, da vivência de fé logo de início? Eles vão fazer de uma maneira muito mais forte a experiência do amor de Deus. Porque ao longo da sua vida,
eles vão estar dentro da comunidade, eles vão fazer essa experiência de Deus, eles vão conhecer esse Deus de amor, ou seja, ao longo da sua trajetória de vivência da fé, eles vão ter uma relação de intimidade muito mais rápida do que aqueles que se convertem no final de sua vida. Por mais que seja trabalhoso, lembremos que eles trabalharam o dia inteiro, né? Por mais que seja trabalhoso, eu vou ter um contato melhor com Deus, porque eu vou ter mais tempo de contato com Deus, porque eu fiz o meu trabalho desde o início da minha vida. Então, é nesse aspecto que nós, que estamos nessa caminhada desde crianças, tiramos, entre aspas, vantagem daqueles que se convertem por último. Porque se eu me converto logo no início e faço essa experiência do amor de Deus, eu me torno mais próximo de Deus. E eu irei gozar da presença dele na minha vida de maneira muito mais cedo do que aqueles que não se converteram adiante. Esta é a vantagem. Por isso que não é justo reclamarmos ou acharmos que somos melhores do que os outros que se converteram por último. Não somos melhores que eles. Devemos ficar felizes porque eles conseguiram trabalho. Porque eles conseguiram também vir para junto de nós. É nesse sentido que nós devemos ficar felizes. Porque eles também alcançaram a salvação, assim como nós. E não achar que, porque nós começamos de início, somos melhores do que eles. Não somos. Não somos. Somos iguais a eles. Hoje, terceiro dia da nossa reflexão, vamos ver aquilo que nos diz a vida de Santa Rosa de Lima. Aqueles que com Rosa conviveram e escreveram sua biografia afirmam que ainda em vida era grande intercessora junto a Deus e por sua mediação foram atribuídos acontecimentos e fatos prodigiosos. Entre aqueles que atestam sua poderosa intercessão ainda em vida, encontramos Frei Juan de Lorenzana, que, além de ter convivido com Rosa, foi confessor da santa. Ela tinha dons e carismas especiais, afirmou ele. A ela são atribuídos milagres de curas, de conversões, de propiciações de chuvas, de amenizações do clima. Todos eles são unânimes em admitir que suas orações foram que impediram que Lima fosse invadida por piratas holandeses em 1615. Apesar de ter sido agraciada com experiências místicas incomuns e com o dom dos milagres, nunca lhe faltou as dificuldades na vida. Em toda a sua vida, a cruz foi sua companheira inseparável. Ela aproveitou-se de sua vida crucificada para que, de certo modo, compartilhar com os sofrimentos do Divino Salvador. Eram sofrimentos provindos, muitas vezes de incompreensões gratuitas e perseguições descabidas, sem falar de sofrimentos físicos, de agudas dores causadas por uma prolongada doença que a acompanhou até o fim de seus dias. Seus sofrimentos foram inexplicáveis, e ela tentava mostrar seus sentimentos e não sabia como. Posso explicá-los só com o silêncio. Eu não acreditava que uma criatura pudesse ser acometida de tão grandes sofrimentos. Finalmente, as atitudes que tomava demonstravam que, por amor a Deus, ela tinha uma aceitação plena de tudo que lhe era oferecido pela providência divina. Meu Deus, podes aumentar os sofrimentos, contanto que aumentes meu amor por ti, dizia ela enquanto rezava. Aqui nós temos o exemplo de uma operária que foi chamada às 6 horas da manhã, Santa Rosa de Lima. E é interessante que ela assumiu a responsabilidade sobre todos os outros operários que viriam depois dela. Por isso, Santa Rosa de Lima é sempre um exemplo a ser seguido por todos nós, paroquianos desta comunidade. Que Santa Rosa de Lima interceda a Deus por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.